Olá, olá, bom dia, alunos, sejam bem-vindos. Professor Rodrigo Oliveira aqui, Geografia, continuando nossa viagem por nosso planeta, não é? Na aula passada nós falamos sobre Nas aulas passadas nós vimos falando sobre a crosta terrestre, sobre como o planeta Terra veio se formando, né? Falamos sobre rochas, sobre minerais. E agora é a vez de vermos um pouquinho sobre essa parte superficial do nosso planeta, como é formada a nossa crosta terrestre, as suas caras, as suas feições, que é o relevo, ok? Então pega o livro de vocês para ir acompanhando aqui conforme a gente for passando, né? O nosso relevo, né, que é a parte superficial ali da crosta terrestre, ele é irregular, né? Nós temos áreas mais altas, temos áreas mais baixas. Mas mais altas e mais baixas em relação ao que, professor? Em relação ao nível do mar, certo? A água, ela tem por todo o planeta mais ou menos um nível igual, né? Um nível parecido. Por isso que sempre falamos em relação ao nível do mar, porque praticamente a água dos oceanos do planeta, elas têm a mesma altitude, né? Então, quando falamos, a montanha tem 2.000 metros de altura, o Monte Everest tem 8.840 metros de altura, é em relação ao nível do mar, ok? Então, observando aí, a gente percebe que o relevo, ele tem regiões altas, regiões mais baixas, tá? E o relevo, ele não nasce do dia para a noite, né? Ele leva milhões e até bilhões de anos para se formar, para ele ser como a gente conhece hoje, né? E ele é formado pela ação de duas coisas. Primeiro, os elementos internos, que estão chamados de endógenos. São elementos que constroem o relevo. São coisas que criam o relevo de dentro para fora. São forças que vêm lá do interior do nosso planeta e faz com que o nosso relevo seja construído, tá? Os principais são o tectonismo, que é o movimento das placas tectônicas, que são aqueles pedaços de rocha gigantescos que estão viajando ali sobre o magma, os vulcões e os abalos sísmicos, que são os terremotos de terras no continente, e os maremotos, os tremores de terra no fundo do oceano. Temos também os agentes externos ou os agentes exógenos. São coisas que alteram o relevo, que transformam o relevo e dentro de fora e por fora. São elementos que estão na atmosfera, como a variação de temperatura, a força dos ventos, a força das águas, dos rios, dos lagos, dos oceanos e também a geleira. São coisas que constroem, vão lapidando ali o relevo devagarzinho, mas ao contrário dos fatores endógenos, são fatores que acontecem na superfície, tá? Podemos encontrar, então, formados por esses agentes, 4 grandes tipos de relevo: as montanhas, as planícies, os planaltos e as depressões. Vamos começar falando sobre as planícies. São as áreas mais baixas do relevo ali, de 0 até mais ou menos 300 metros de altitude em relação ao nível do mar, tá? São áreas formadas pelo acúmulo de sedimentos, ou seja, a gente viu lá atrás, sedimentos, rochas sedimentares, né? Pedaços de rochas, areias, argilas, né? E elas podem ser de 3 tipos: planícies de origem fluvial, que são planícies perto a rios, como a gente tem a planície amazônica lá no norte do país, planícies glaciais formadas pela força do gelo durante as eras do gelo lá atrás, há muito tempo atrás, planícies de lagos e planícies marinhas e litorâneas, que são muito comuns no litoral dos continentes. Temos as depressões, que são áreas mais baixas em relação ao relevo que está à sua volta, não é?
temos depressões absolutas, que são áreas que são mais baixas que até o nível do mar. A mais famosa é o Mar Morto, lá em Israel, que é uma depressão absoluta que no fundo dele chega até 330 metros abaixo do nível do mar. E temos também as depressões relativas, que são muito mais comuns que as absolutas, que são facilmente encontradas no meio dos continentes. Temos as montanhas, que são as grandes elevações do relevo, tá? Um conjunto de montanhas é chamado de cordilheira ou cadeia de montanhas. As mais famosas são a do Himalaia, que fica na Ásia, e a Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul. A Cordilheira do Himalaia abriga as maiores montanhas do mundo, inclusive o Monte Everest, que tem 8.848 metros. As montanhas, elas podem ser classificadas de duas formas. As mais jovens, formadas há menos tempo, são chamadas de dobramentos modernos e possuem no alto delas as pontas mais pontiagudas, tá? Já os dobramentos antigos, que foram formados há muito mais tempo, têm no alto de suas montanhas a forma arredondada, já desgastada pela ação da água, do vento e das temperaturas. Aqui temos uma espécie de montanha, né? Com forma arredondada, que é a nossa Serra de Caldas aqui, com uma altitude bem menor do que o Monte Everest, com 1.043 metros de altura. Temos os planaltos, que são superfícies mais altas que as planícies, acima de 300 metros de altitude, às vezes planas, às vezes irregulares, e que são muito comuns no Brasil. Aliás, nosso território, a maior parte dele é formado por planaltos. Inclusive, aqui em Goiás, onde estamos, é uma região de planalto, tá? Dentro dos planaltos nós podemos ver várias formas de relevo. As principais são as chapadas, que são verdadeiras mesas, né? Como a imagem aqui da Chapada dos Guimarães, e as escarpas, que são as bordas dos planaltos ali. Aqui temos a imagem de mais uma chapada, só que essa chapada é diamantina lá na Bahia. Bons estudos. Qualquer dúvida, podem estar me procurando. Até a próxima.